Meus queridos, nós estamos na nossa segunda semana, no nosso segundo domingo do Advento. E esse é como se fosse uma espécie de ano novo cristão. O calendário cristão, desde muito tempo, não começa em janeiro, mas sim começa com esse período de expectativa, esse período de lembrança, esse período de preparação. Era por volta do quarto século quando os discípulos começaram a se reunir nas comunidades, nas cidades, nas igrejas e começaram a pensar que eles deviam se preparar para o Natal. Eles deviam trazer aos seus corações mensagens de esperança, mensagens de alegria, mensagens de ânimo. E desde então, 4 domingos antes do Natal, comemora-se então esta data que significa literalmente o que está por vir. A palavra advento significa o que está por vir. Mas com o passar do tempo, esta festividade começou a ter um outro olhar. Ela começou a ter também um toque um pouco escatológico, futurista. Além de olhar para o passado, lembrar do que Jesus fez ao se encarnar, ao entrar na história da humanidade, eles começaram a se lembrar de uma promessa que o próprio Jesus fez. Ele virá novamente. Então ali o advento ficou um pouco mais agridoce. Você olha para o passado, Jesus se encarnou, o Deus homem nos visitou. Você olha para o futuro e diz: esse mesmo Deus que desceu na forma de um bebê, ele prometeu voltar uma outra vez. E agora o povo olha para o céu dizendo: Senhor, nós estamos no aguardo. Senhor, nós estamos na expectativa. E o advento é justamente esse momento onde os nossos olhos e o nosso coração se eleva ao céu dizendo: Senhor, eu estou pronto. Venha, Pai, venha, volte para o teu povo, complete a obra que o Senhor começou. Olhar para o céu, inclusive, é algo que todas as pessoas, todos os povos e todas as épocas fizeram isso. Eu me lembro lá pelo segundo ano do ensino médio, e eu aprendendo que os sumérios já olhavam para o céu, e por causa das estrelas e a composição e a posição das estrelas, eles conseguiam saber eventos futuros, não numa espécie de astrologia, mas no que nós conhecemos hoje como astronomia. Os babilônios, eles sabiam que o ano, ou essa fase que eles têm entre um verão e outro, entre uma colheita e outra, durava exatamente 365 dias. Eles sabiam olhar para a lua e ver de fato se estava numa época boa para a plantação, se estava na era da colheita ou se nós devemos esperar mais um pouco. Isso é prova daquilo que está escrito em Gênesis, vocês lembram? Que Deus fez os luminares no céu para que sirva de sinal, de dias e anos. Eu lembro também de uma aula muito especial. O professor disse: preste atenção, os matemáticos vão olhar para o céu de uma maneira diferente. Como assim? Você sabia que no Egito Antigo eles conseguiam calcular distâncias de uma cidade para outra? Não tinha Google Maps, né? Quanto dá daqui até Campinas? Eles sabiam calcular. No momento onde uma pessoa numa cidade vê uma constelação, faz os cálculos de como ela está, e a pessoa na outra cidade vê essa mesma constelação e percebe que ela está numa posição diferente. Por causa desta posição no céu, você conseguia saber a distância aqui na Terra. Estamos falando de muito tempo antes de Cristo. E hoje, se eu precisar disso, eu não vou conseguir fazer a conta. Mas eles já sabiam. Nem tinha calculadora. Se você perguntar para um poeta, o poeta vai olhar para o céu e ele vai ver a inspiração necessária para o seu próximo verso.
para a sua próxima música. Quantas músicas elas são inspiradas no céu? Quantas músicas são inspiradas nas estrelas, na lua, no sol? Certo poeta brasileiro criou uma música dizendo: quando o segundo sol chegar, para realinhar as órbitas dos planetas. Se você perguntar para qualquer criança, a criança vai olhar para o céu e ela vai começar a olhar para as nuvens e dizer: olha, aquela nuvem tem formato de elefante. Aquela nuvem, olha, eu vejo um jacaré. Cada pessoa vai ter um motivo especial para olhar para o céu e identificar alguma coisa. Eu me lembro exatamente a primeira vez que eu olhei para o céu, admirado e assustado com o que estava acontecendo. Era dia 21 de junho de 2001. Vocês lembram? Tá anotado na agenda de vocês o que aconteceu no dia 21 de junho de 2001, lá pelas 7h30 da manhã? Aconteceu um eclipse solar. Eu me lembro que eu estava tomando café e meu pai chegou com um negativo de foto. Geração anterior, talvez ele tenha que explicar o que é um negativo de foto. Antigamente a foto não saía na tela de onde você tira. De fato, então, nós tínhamos aquela questão meio marrom, onde a foto ficava, parece que invertida, e você tinha que levar em um lugar para revelar a foto. Aí você sabia, depois de uma semana, se a foto que você tirou ficou boa. Nós vivemos um tempo muito abençoado, muito abençoado. Meu pai me deu um negativo de foto e falou assim: vá lá fora e olhe para o sol. Lá vai eu, 8 anos, colocando o negativo no olho, olhando para o sol, e o sol está sumindo. Pai! Primeira coisa que um menino criado na igreja falou: é o Apocalipse. Eu já tinha lido aquelas partes assustadoras. É o Apocalipse, pai. O sol está sumindo. Meu pai falou: deve ser mesmo. Ajoelha e começa a orar. E depois ele me explicou, com toda a capacidade que ele tinha e com a 6ª série que ele tinha cursado, ele me disse assim: olha, presta atenção, a Terra está fazendo um movimento onde, de fato, ela está fazendo sombra no Sol. Eu falei: pai, como funciona isso? Ele falou: eu falei tudo que dava. Eu fui até meu limite. Agora você pega, é a outra coisa que eu vou ter que explicar o que é. Agora você pega a Barça, livros vermelhos, uma coleção inteira. Maior investimento que meu pai fez na minha educação. Agora você pega a Barça e vai ler. E desde aquele momento eu fiquei fascinado com o céu. Eu pedia para o meu pai um telescópio. Eu consultava certinho os sites de meteorologia que me falavam quando ia ter chuvas de meteoro. Eu era um menino que com 14 anos estava 3 horas da manhã passando frio no telhado de casa. E minha mãe falando assim: filho, pelo amor de Deus, vamos dormir. E eu falava: mãe, vai ter uma chuva de meteoros. 60 meteoros por hora, aproximadamente 1 por minuto. Aí ela falou assim: nossa, isso parece ser um negócio importante. Com quanto tempo acontece esse evento? Eu falei: todo ano. E todo ano eu estava lá. Telhas quebradas, goteiras em casa, porque o filho fica no telhado tentando ver. Me apaixonei pelo céu. E eu queria perceber com vocês que o povo de Deus, em determinado momento da história, também olhou para o céu com extrema expectativa, pedindo que algo acontecesse. Abra então as suas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo de número 64. Isaías, capítulo número 64. Nós vamos ler primeiramente até o versículo 7, mas nós leremos esse capítulo todo no dia de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: ah, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Desce
para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti. Pois quando fizesses coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descesses, e os montes tremeram diante de ti. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Vens ajudar aqueles que praticam a justiça com alegria, que se lembram de ti e dos teus caminhos. Mas prosseguindo nós em nossos pecados, tu te iraste. Como então seremos salvos? Somos como um impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Murchamos como folhas. E como o vento, as nossas iniquidades nos levam para longe. Não há ninguém que clame pelo teu nome, que se anime a apegar-se a ti, pois escondeste de nós o teu rosto e nos deixaste perecer. Essa oração do profeta Isaías começou, na verdade, no capítulo anterior. Na sua casa, eu sei que você é curioso, você vai ler, você vai ver o capítulo 63. E você vai ver o profeta fazendo uma oração, demonstrando como que aquele povo precisava que Deus intervisse em favor dele. Ele vai dizer o seguinte: Senhor, os nossos inimigos nos cercaram. Senhor, está tudo dando errado na nossa vida. Senhor, não parece que o Senhor está do nosso lado. O Senhor está bravo com a gente, eu entendi, mas não tem como a gente consertar o que foi feito. E essa oração então desemboca num primeiro movimento. E eu quero perceber com vocês aqui 4 movimentos que o profeta Isaías faz desde o início dessa oração até a finalização dela. Nós percebemos um primeiro movimento forte, importante, que é um movimento que sai do desânimo para o profundo e completo desespero. Sabe por que desânimo? Porque esse texto começa com a seguinte frase: Ah, se rompesses o céu e descestes. Eu sei que essa palavra, essa frase, parece ter um aspecto de esperança, mas no texto original não é bem assim. No texto original, a ideia é mais ou menos como eu falando algo parecido com: Ah, se eu ganhasse na Mega Sena, ia ser outra coisa. Sabe qual é a minha esperança de ganhar na Mega Sena? Eu nem jogo, eu teria que achar um bilhete na rua, premiado. Ah, se eu fosse magro, é mais fácil eu ganhar na Mega Sena. Ah, se eu conseguisse organizar a minha agenda. Você percebe que são todas as coisas assim que não existe bem uma esperança de que isso ocorra. Parece um lamento, um desânimo, porque eu precisava que acontecesse algo que não vai acontecer. A ideia é essa, a ideia é de um lamento profundo. Ah, se o Senhor rompesse o céu e descesses. Senhor, sabe o que aconteceria? Os montes tremeriam diante de ti. Ia ser a solução dos nossos problemas. Esse desânimo vem acompanhado de uma certa melancolia, esse desânimo vem acompanhado de uma certa saudosa memória, que nós chamamos de nostalgia. A nostalgia é um bicho dolorido. Você já ouviu alguém falar perto de você assim: no meu tempo era muito melhor. Meu pai fala isso com futebol. Eu não gosto de assistir futebol perto do meu pai. Porque meu pai fala assim: no meu tempo futebol era muito melhor. Esses dias eu vi um vídeo do São Paulo no tempo do meu pai. Time ruim. Parece de hoje. Mas a nostalgia faz com que nós lembremos apenas os aspectos positivos. Certo? A nostalgia, ela é seletiva. Dificilmente a gente olha para trás e lembra dos perrengues que passamos.
Esses dias eu vi um irmão, aqui na porta da igreja, dizer assim, nossa, eu lembro o meu primeiro carro. E eu olhei para a cara dele esperando a reação, né? Era ótimo, nossa, não dava problema. Mecânico, eu levava no mecânico só para mostrar para ele como que o carro era bom. E eu fiquei pensando que tipo de BMW ele tinha como primeiro carro. Aí eu falei, sério, irmão, que carro que é? Ele era um Fusquinha muito ajeitado. E aí eu perguntei para ele, você trocaria o seu carro de hoje por um Fusca? Ah, não, pastor, calma lá, né? Calma lá, não vou trocar o carro que eu tenho hoje por um Fusquinha, né? Mas o carro de hoje não dá mais gasto? Muito mais gasto, pastor. Nossa, o Fusca não dava manutenção? Eu falei, então troca. Não, pastor. Isso se chama nostalgia. A nostalgia, ela pega um momento específico, ela exacerba ao máximo. E essa frase do profeta vem carregado de nostalgia, porque ele está falando o seguinte, Senhor, eu lembro quando o Senhor rompeu os céus e desceu. Porque quando rompestes o céu e descestes, não foi isso que ele falou lá no versículo 3? Versículo 3, pois quando fizestes coisas tremendas, coisas que não esperávamos, descestes e os montes estremeceram diante de ti. Quando foi que Deus desceu, gente? A realidade é que o Senhor descia periodicamente com o seu povo. Em Salomão, por exemplo, na consagração do templo, na oração daquele rei sábio, o Senhor desceu, a glória do Senhor encheu o templo. O povo começou a louvar diante da manifestação da glória do Senhor. Quando rompestes o céu, o Senhor desceu, foi tão gostoso. No Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte, o Senhor desceu. O monte tremia, fumegava, saíam raios e relâmpagos do monte. O povo falava o seguinte, Moisés, você sobe, vê o que o Senhor quer e traz para a gente. O Senhor mesmo disse, não subam no monte. Se vocês chegarem perto do monte, vocês morrem. Mas, Senhor, foi tão bom quando o Senhor desceu no monte. Se você for lembrar bem, Jacó lutou com Deus quando ele veio e desceu. Ali prestes a reencontrar o irmão que poderia matá-lo por causa de uma enganação e uma mentira. Jacó em Peniel, ele se encontrou com o Deus que rompeu o céu e desceu. Ele lutou até ser abençoado por Deus, até ter o seu nome trocado, até de fato ser novamente chamado por Deus para ser da linhagem daqueles escolhidos por Deus. Em Babel o Senhor desceu. Os homens estavam ali prontos para executar os desígnios do seu coração. Desígnios esses que não eram bons. O Senhor disse, olha, espalhem-se pela terra. O que Babel faz? Vamos construir uma grande torre para que não sejamos espalhados pela terra. O Senhor rompe os céus e desce, e desfaz aquele desígnio errado e começa a espalhá-los pelas nações, com línguas diferentes. No Éden, Deus rompia o céu e descia. O Senhor descia para falar com Adão. Na virada do dia, o Senhor caminhava pelo jardim que Ele mesmo plantou. Você consegue imaginar? Finalzinho da tarde, sol se pondo, e você tem um encontro com Deus. Ah, gente, Adão era muito privilegiado. Mas a nostalgia não nos permite ver algumas coisas. O Senhor descia agora esporadicamente para falar com o seu povo. Porque o seu povo, desde Adão, tinha abandonado a vontade de Deus e seguido os seus próprios caminhos. E agora, o mal não pode conviver com o bem. O Senhor diz, olha, eu não posso mais viver com você. No Éden, ele retira a árvore da vida, ele expulsa o homem do Éden e fala, olha, agora você vai me ver quando eu descer. Agora você vai me ver quando eu descer. E preste atenção, não tem muito que você possa fazer para que eu possa descer. Eu desço quando eu quero descer. E então agora, esse desânimo começa a virar um desespero. Porque ele lembra do porquê que Deus não desce. Do porquê que Deus não fala com o seu povo. Olha o que ele fala.
Mas nós, prosseguindo em nossos pecados, tu te irastes. Como então seremos salvos? O desânimo começa a dar lugar para o desespero. Seria tão bom se Deus descesse. Mas Deus não vai descer. Porque Ele está bravo com a gente. Nós pecamos. E o que nós estamos pedindo agora é impossível. O Senhor não pode lidar conosco. Ele diz aqui mais. Ele fala que nós somos como impuro, todos nós. E a nossa justiça é como trapo de imundícia. Vamos contextualizar isso? O que era o trapo de imundícia naquele tempo antigo? Era o pano que as mulheres colocavam em si para conter a sua menstruação. O profeta dizer que tudo que eles faziam de bom era como trapo de imundícia era semelhante a eles dizerem: tudo que fazemos de bom não passa de um absorvente usado. Imagine você pega uma bandeja, você mulher quer presentear seu esposo. Você pega uma bandeja e você coloca todos os absorventes que você usou no seu ciclo. Você fala: amor, fiz uma surpresa especial para você. Você pega a bandeja e fala assim, ó, com todo carinho. Qual a reação do teu marido? Que nojo! Joga fora isso, você me odeia? Percebe o que o profeta está falando? Tudo que nós fazemos de bom, que poderia atrair o Senhor, tudo que nós fazemos de bom, está manchado com o sangue do nosso pecado. Então é como se nós pegássemos todas as coisas que nós fazemos de bom e falassem: Senhor, olha, aqui estão todos os motivos pelos quais nós achamos que o Senhor deve romper os céus e descer ao nosso favor. E o Senhor olha do céu e fala: nossa, um monte de absorvente usado. É assim que você quer me convencer a intervir na sua vida? Ai, Senhor, tudo que nós fazemos não passa disso. E agora? Como que nós vamos ser salvos? O versículo 7 é o final do desespero. Não há ninguém que clame pelo teu nome. Ninguém que se anime a se apegar a ti. Porque o Senhor escondeu o seu rosto e nos deixaste perecer por causa das nossas iniquidades. Sabe por que nós estamos passando tudo isso, Senhor? O Senhor deixou que a gente passasse por isso. E sabe por que o Senhor deixou que a gente passasse por isso? Porque ninguém aqui estava te procurando, ninguém aqui estava te servindo. Você percebeu como aquela ideia do desânimo, se o Senhor viesse ao nosso favor, virou um total desespero? Não tem o que fazer, gente. Tenho péssimas notícias para você. Nossa única saída seria se Deus rompesse os céus e descesse. Sabe qual é o problema? Ele está bravo conosco. O problema é que nós não estamos buscando Ele. E mesmo se nós começarmos a partir de hoje a buscá-lo, tudo que nós fizemos de bom apenas será uma bandeja cheia de absorvente usado, esperando que Ele se aceite e se agrade dessa oferta tão vil, tão impura, tão feia. No final das contas, então, não tem como a gente se salvar. Péssimas notícias. Nós gostamos daquele versículo que diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas aqui o profeta está fazendo um outro caminho. Ele está falando: e se Deus for contra nós? Quem será por nós? E se na verdade o resultado de todos os problemas da nossa vida seja porque o Senhor está irado conosco? Não tem o que fazer, vamos pedir perdão. Não, Ele escondeu de nós o rosto. Vamos procurar Ele. Não, ninguém procura Ele, ninguém quer. O Senhor escondeu de nós o seu rosto, não tem o que fazer. Vamos fazer coisas boas para atrair a atenção dEle. As nossas coisas boas são manchadas de coisas ruins. Senhor, e agora? O profeta entra em um completo desespero, como eu e você entramos em desespero muitas vezes na nossa vida. Ou você nunca passou por isso? Senhor, e agora? O que eu vou fazer? Senhor, e agora? Não tem esperança para mim. A palavra desespero, ela é literalmente o contrário de esperança.
É uma desesperança. Quem desespera, deixa de esperar. Quantas vezes nós nos encontramos na nossa vida em um momento onde nós não temos mais nada para esperar? Dos homens, não tem mais nada para esperar de Deus. Talvez você nunca tenha passado por isso, eu espero que não, mas eu já passei por isso. As nossas orações parece que não passam do teto. A gente fala assim, Senhor, por que eu estou fazendo isso? Eu estou orando e não passa daqui, ninguém me ouve, não tem ninguém no céu me ouvindo. Senhor, eu contava tanto com a ajuda do meu pai não pôde me ajudar, eu contava tanto com o apoio da minha mãe virou as costas para mim. Eu só tinha o Senhor, mas agora, pelo jeito, o Senhor também não quer me ajudar. O nome disso é desespero. O nome disso é olhar para o céu e imaginar que não há ninguém lá para romper e descer ao seu favor. Vamos continuar a oração do profeta? Nós paramos no versículo 7, na verdade? O versículo 8 fala uma coisa muito importante. Contudo, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro. Tu és o oleiro. Todos nós somos obra das Tuas mãos. Esse texto, esse versículo, começa com uma interjeição no hebraico que seria traduzido mais ou menos por e agora, mais agora, porém agora. Propositalmente eu escolhi a NVI porque ela faz uma opção de tradução que nos ajuda muito a entender. A NVI traduz como uma questão de porém. Deixa eu tentar virar aqui a moeda. Deixa eu ver se tem uma outra saída. Contudo, todavia, parece ter uma luz no fim do túnel. Tu és o nosso Pai. Esse segundo movimento que ele faz, o movimento de quem está desesperado, ele faz um movimento proposital do desespero para a esperança. De quem não espera mais nada para quem tenta resgatar alguma coisa que esperar. Qual era a única saída daquele povo? Fazer coisas boas para atrair Deus já não dava certo. Clamar a Deus já não funcionava porque o Senhor tinha escondido o rosto deles. Pedir perdão? Como? Se o próprio Senhor vira as costas para nós. Fugir? Fugir para onde? Correr? Correr para quem? Pedir ajuda? Ajuda para quem? Qual é a única coisa que aquele povo podia se apegar naquele momento? O profeta relembra, ele fala, contudo, Tu és o nosso Pai. Ele apela para a paternidade de Deus. Ele apela para o amor incondicional de um pai que não abandona um filho. Ele apela para a visão do Criador. Porque ele traz a ideia da paternidade, ele traz a ideia do barro. É como se ele dissesse o seguinte, Senhor, o Senhor nos conhece desde que nós fomos criados, porque o Senhor nos criou, o Senhor nos formou, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor nos formou porque o Senhor nos queria. Estranho pensamento é quando nós pensamos que o Senhor precisava de nós para alguma coisa na criação. Estranho pensamento é quando nós achamos que o Senhor era um Deus carente, que precisava muito que as pessoas o adorassem. Ele estava tão sozinho. Aí ele falou assim, eu vou criar um monte de homem de barro. Vou dar vida para eles e eu vou pedir para eles ficar cantando para mim. Que Deus egocêntrico, não é verdade? Meus queridos, Deus nunca precisou disso. O Senhor tem miríades e miríades de anjos 24 horas por dia louvando. Nos nossos estudos do Apocalipse, aqui nós vemos que o Apocalipse tem um processo litúrgico imenso. Toda a criação cantando perfeitamente para Ele. Sabe qual é o pior louvor de toda a criação? O nosso.
o nosso, que era para ser o melhor louvor da criação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de sua mão. Eu não faço isso. O Senhor não precisava de mim, é para isso que o profeta apela na sua oração. Senhor, eu sei que o Senhor não precisava de mim, então por que o Senhor criou se o Senhor não precisava de mim? O Senhor me criou porque o Senhor queria um relacionamento comigo. Sabe quando o filho fala assim, eu não pedi para nascer, pai? O profeta, ele está apelando para a paternidade de Deus e dizendo assim, Senhor, o Senhor queria um relacionamento comigo e agora vai me abandonar? O Senhor sabe do que eu sou feito de pó, eu sou feito de barro, e ainda assim o Senhor vai me abandonar? A última cartada do profeta na oração é, Senhor, não olhe para mim, olhe para o Senhor. O Senhor me fez, não olhe para mim, olhe para o Senhor é o meu Pai. O Senhor vai me abandonar mesmo, o Senhor vai abandonar o seu povo, o Senhor vai deixar a gente passar por isso. A minha única esperança é que o Senhor se lembre que Ele criou, é que o Senhor se lembre que Ele quis um relacionamento comigo. A minha última esperança é que o Senhor de fato se lembre que Ele me criou e Ele me desejou, Ele me amou antes de eu amá-lo. Eu nunca pude atrair a atenção dEle, é Ele que se atraiu para mim. Eu nunca pude pedir para nascer, foi Ele que sonhou comigo. A minha única esperança é que o Senhor se lembre do sentimento que Ele mesmo tinha ao me criar. E o profeta se apega nisso com tanto ardor, que ele fala assim, nós somos obra das tuas mãos. Se o Senhor não tiver piedade de nós pelo que nós fazemos, tenha piedade de nós pelo que nós somos. Senhor, nós somos teus filhos. Apelar para a paternidade de Deus, apelar para a aliança, é apelar para um Deus que amou sem esperar nada em troca. Apelar para a aliança de Deus é apelar para um Deus que quando se fez carne disse, não foi você que me escolheu, você não é o alecrim dourado de Jesus, eu te escolhi. Apelar para a aliança de Deus é lembrar do Deus que disse para Israel, Israel, preste atenção no que eu estou te falando, eu não te escolhi porque você era a nação mais forte. Eu não te escolhi porque vocês eram os mais numerosos. Sabe quando que eu te escolhi? Eu te escolhi quando você era escravo. Ou seja, você não era o mais forte. Eu te escolhi quando você era pequeno. E a história do povo de Deus é sempre essa. O Senhor precisa começar um povo. Talvez ele escolha um homem viril, na flor da sua idade, para começar a ter vários filhos. Não, ele quer começar um povo. Sabe o que ele faz? Ele escolhe um idoso. Um idoso que não pode mais ter filhos. E um idoso que nunca teve filhos. O Senhor quer começar um povo e quer dar sequência a um povo. Ele pode escolher o primeiro filho, o primogênito. O primogênito é forte. O primogênito é corajoso. O primogênito é caçador. Não, ele escolhe Jacó. Jacó é o mentiroso. Jacó é o ladrão. Jacó é o usurpador. O Senhor quer dar continuidade ao povo dele. E de repente Jacó tem 12 filhos. E o Senhor precisa escolher um para dar continuidade. Ele escolhe o primogênito? Não. Ele escolhe o mais forte? Não. Ele escolhe o mais bonito? Não. Ele escolhe o mais novo, o pequenininho. Aquele que ninguém olha, aquele que ninguém gosta, aquele que ninguém quer, aquele que é odiado por todo mundo. O Senhor falou, opa, é esse que eu quero. Apelar para a paternidade de Deus é lembrar que quando Deus precisou escolher um rei, Ele não escolheu o mais forte, Ele não escolheu o maior, Ele não escolheu o mais capacitado, Ele escolheu Davi. Davi o pequeno, Davi o humilde, Davi o pastor de ovelhas, Davi o mais novo, aquele que o pai chama todos os filhos e depois que fala-se para o pai,
não tem mais filho. Aí o pai fala assim, ah, nossa, tem Davi? Então, apelar para a paternidade de Deus é apelar para um Deus que escolhe sempre o menos provável. Apelar para a paternidade de Deus, apelar para a aliança que Ele fez, é olhar para o teu próprio coração. Meu Deus do céu. É eu olhar para mim e falar assim, meu Deus, quantas pessoas mais capacitadas que eu, só aqui nessa igreja, que o Senhor poderia chamar para conduzir esse povo. E o Senhor escolhe a mim? Meu Deus. Quantas pessoas mais capacitadas. Tem pessoas aqui que eu tenho até vergonha de falar, porque eu não estou em posição. Tem gente aqui que me viu chegar na igreja a primeira vez. Estava na reunião de oração aqui. Eu lembro, uma quarta-feira, de noite, 7 pessoas na igreja. Apelar para a paternidade de Deus é olhar para o meu passado e falar assim, Deus, eu nunca fiz nada para o Senhor me amar. E se eu nunca fiz nada para o Senhor me amar, não é porque eu errei, agora que o Senhor vai me amar menos. Senhor, eu sou teu filho, Senhor, eu sou teu povo. Cuida de mim. E esse movimento do desespero para a esperança parece encher o coração dele. Parece dar um novo ânimo para o profeta. Porque o profeta ele está nostálgico. O profeta ele está dolorido. O profeta ele está negativo. Ele fala, o Senhor não vai descer, gente. Esquece, nós somos impuros. Esquece, o Senhor não vai descer. Esse movimento ele traz a última gota de esperança. Ele faz, gente, espera. Talvez ele se lembre que ele é nosso pai. Sabe a história do filho pródigo? Talvez meu pai me aceite em casa. Minha última esperança é que o pai me aceite em casa, nem que for como um dos seus empregados. Eu pedi a herança do meu pai. Eu moralmente matei o meu pai. Eu saí, eu gastei tudo. A minha única esperança é falar assim, pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Me faz como um dos seus trabalhadores. Esquece que eu sou teu filho, mas me dá um emprego. E o profeta se apega nessa esperança. E a oração continua a partir do versículo 9. Leiam comigo. Isaías 64, a partir do versículo 9, diz o seguinte. Não te ires demais, ó Senhor. Não te lembres constantemente das nossas maldades. Olha para nós. Somos o teu povo. As tuas cidades sagradas transformaram-se em deserto. Até Sião virou um deserto e Jerusalém uma desolação. O nosso templo, Senhor, nosso templo santo e glorioso, onde os nossos antepassados te louvaram, foi destruído pelo fogo. E tudo o que nos era mais precioso está em ruínas. E depois disso tudo, Senhor, depois de ter feito tudo isso com a gente, ainda irás te conter? Ficarás calado e nos castigarás além da conta? Essa é uma oração de quem tem esperança. Essa é uma oração de quem lembrou que está falando com o Pai. Ele disse o seguinte, Senhor, nós já sofremos muitas coisas. Mas veja, Senhor, nós somos o teu povo. Esse final é tão dolorido de ler. E depois disso tudo, Senhor, o Senhor vai ficar calado. O Senhor não vai intervir. Senhor, o Senhor vai ficar calado e vai nos castigar além da conta. Quando nós nos aproximamos do nosso Pai, nós ganhamos algumas liberdades, às vezes até mesmo indevidas.
Porque eu olho para esse texto e fico pensando assim, será mesmo que Deus estava castigando o povo dele além da conta? Existe uma conta para castigo? Geralmente a pessoa ofendida vai dizer o seguinte, não, existe um limite, porque a pessoa que ofendeu vai falar, eu não ofendi tanto assim, poxa vida, foi somente uma coisa que eu fiz de errado ali. Mas se você perguntar para o ofendido, será que existe um limite? Eu diria que nos nossos tempos atuais, o limite da tua ofensa e o limite do teu castigo é a importância e o tamanho do qual a pessoa que você ofendeu é. Vou te dar um exemplo. Se você matar uma pessoa, e isso é crime no Brasil, homicídio, você pode pegar X anos de cadeia. E se você matar o presidente da República? O presidente da República é um ser humano, não é verdade? Não deveria ser apenas aquele homicídio? Mas espera aí, ele tem um cargo mais importante. Então existe um outro crime para chamar quando você mata alguém importante. Matei um juiz. Matei o prefeito da cidade. O peso da sua pena varia de acordo com o tamanho do ofendido. Eles ofenderam o Deus Criador de todas as coisas. Infinito, eterno, digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Será que tudo que eles sofreram estava passando a conta? Ou ainda era pouco perto do que eles fizeram? Às vezes a gente acha que o nosso pecado é só aquela coisinha, sabe? Eu só menti. Foi uma mentirinha para preservar meu emprego, pastor. Se eu não falasse aquilo, eu ia ser demitido. Então eu peço perdão pela minha mentirinha. E aí você vai puxando o fio. Aí você fala, então você mentiu porque você precisava do emprego. Então você acha que é o teu emprego que te sustenta. Então isso expressa uma falta de confiança de que Deus é o provedor da tua vida e te manda fazer a coisa certa. Opa, já são 2 pecados, é a mentira, é a desconfiança. E de repente você acha o seguinte, você acha que uma mentirinha ela pode ser justificada. Então se ela pode ser justificada, você começa a achar que você fez a coisa certa. Então agora já é mentira, já é falta de confiança e já é orgulho. E se você for sincero com você, você vai começar a puxar o fio da sua vida e perceber que você está emaranhado de pecados. Mas como que o profeta chega então e fala assim, Senhor, o Senhor vai me castigar além da conta? Senhor, não vai ter fim porque o Senhor está fazendo comigo? Eu não entendia muito bem esse verso até eu ser pai. Até eu ser pai e ter que falar para o Theo o seguinte, Theo, nós moramos num apartamento de 1 quarto. Quando vocês forem visitar o pastor, eu levo vocês para fazer um tour. O tour do meu apartamento dá para você fazer sentado. Ali é cozinha, ali é banheiro, ali é quarto. Legal, pastor, e o resto? O resto é de outras pessoas. Falei, Theo, moramos num lugar pequeno. Por algum motivo desconhecido, teu titio te deu uma bola. Não foi o titio Nando, tá? Titio no sentido de amigos próximos, né? Um amigo meu deu uma bola pro meu filho. No aniversário de 1 ano, uma bolinha desse tamanho assim. Falei, Theo, vai dar muito problema, hein? Vamos fazer um trato? Tem uma quadra aqui no condomínio. Qual a regra? Bola na quadra. Fechou? Show de bola. Meu filho entendeu. Sujeito maduro, né? Minha esposa está fazendo comida, eu viro as costas, começo a ler, daqui a pouco eu ouço. Blá, 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 blá. Ele com uma cara de culpado, mãozinha na frente assim. A Liz nem pensava em existir, então não tem como botar a culpa na irmã, o que hoje é uma estratégia bem comum dele, um bota a culpa no outro, né? Eu olhei pro Theo e falei, Theo, vai pro quarto agora. Sabe o que ele fez? Papai, se o senhor me bater muito, vai doer demais. Aí eu olhei para ele, eu vou conversar com você daqui a pouco. Aí eu fui pro quarto e falei, Senhor, eu preciso. Senhor, eu preciso de ajuda. Senhor. Eu quase abracei ele e falei assim, vai, não peques mais. Mas, Senhor, eu preciso. Eu dei uma promessa para ele, eu falei, Senhor, eu falei que ele ia ser corrigido.
Aí eu falei, Theo, inegociável, vai pro quarto, cara. Aí ele olha pra mim, vai doer muito. Com uma cara. Eu falei, não vai doer muito. Aí ele assim, você promete? Aí eu entendi o que o profeta está fazendo. Você entendeu o caminho aqui? Senhor, o Senhor vai me responsabilizar além da conta, o tanto que eu já sofri. O Senhor vai ficar calado? O Senhor não me ama mais não? É isso que é apelar para a paternidade de Deus. Eu só aprendi isso quando eu tive filho. Porque isso mexe com o coração do pai. O povo de Israel merecia cada centímetro e cada miligrama de toda a condenação que eles estavam sofrendo. Eles mereciam, Deus nunca deixou de ser justo com eles. Não era uma condenação injusta, eles não estão apelando para o juiz, eles estão apelando para o pai. Pai, por favor, eu sei que eu errei. E ele termina com uma pergunta. O senhor vai ficar calado? Senhor, o senhor vai ficar calado? E acaba o capítulo. Acaba a oração. Graças a Deus, eu tenho falado aqui para os nossos alunos de Apocalipse que você não deve se guiar nunca na Bíblia por capítulo e versículo. Eles foram criados para você fazer uma espécie de roteiro na Bíblia, para você não ficar se perdendo tanto. Mas muitas vezes a divisão é horrível, porque a conversa não termina no capítulo 64. Eu quero convidar vocês para ver a resposta dessa pergunta. Senhor, o Senhor vai ficar calado mesmo? Podemos só sofrer em paz, então? Depois ele clamar. Depois ele falar o seguinte, Senhor, eu vou me apegar nessa última esperança. O Senhor é meu Pai. E para filhos há misericórdia. A misericórdia é a irmã do amor. O Senhor me disse tantas vezes que o Senhor me ama. O Senhor vai ficar calado? Tudo bem, então, eu sofrer tudo que eu estou sofrendo. Não tem jeito para mim mesmo, é isso? O Senhor me abandonou? Sim ou não? Depois desse clamor, desse movimento que sai da esperança, e a esperança dele frutifica num clamor, ele começa a trazer à memória o que pode dar esperança para ele. Ele fala assim, o Senhor nunca abandonou a gente para sempre. Todas as vezes que a gente errou, o Senhor nos corrigiu e depois voltou-se para nós novamente. Senhor, agora é definitivo. Depois desse clamor ousado de um filho para um pai, o profeta para. E ele quer ouvir a resposta de Deus agora. Aqui existe um movimento interessante, queridos. Eu costumo sempre conversar com algumas pessoas que falam assim, pastor, eu não sei orar. E nós temos uma explicação relativamente bonitinha para isso. A gente fala assim, orar é falar com Deus, não é verdade? Mas aí na prática a gente faz um negócio completamente contrário. A nossa oração é um monólogo o tempo inteiro. Se eu falar aqui para a Rosana fazer uma oração, provavelmente ela vai se levantar, ela vai fazer uns 2 minutos de conversa, vai terminar com em nome de Jesus, amém. Vida que segue. Será que a gente nunca parou para pensar o seguinte? E se Deus quiser falar depois da minha vez? As nossas orações não possuem espaço para resposta. E aí a gente reclama que Deus não responde às orações. Nós falamos o tempo inteiro. E sem querer, nós percebemos que nós começamos a tratar Deus como se fosse um psicólogo. Você paga 1 horinha para o psicólogo, você fala tudo que tem que falar. Deu o horário, aí você fala assim, ó, nossa, estou me sentindo tão melhor de colocar tudo para fora. Obrigado, doutor. E vai embora. Nós fazemos isso com Deus o tempo inteiro. Às vezes eu imagino Deus no céu ouvindo a oração e falando, nossa, eu tenho tanta coisa para dizer para Ele. Aí a gente fala assim, amém. Aí Deus fala, então, foi embora. O profeta, ele sabia que Deus respondia. Isso que levava ele a perguntar. E Deus respondeu a oração dele.
No capítulo 25, nós temos a fala do Senhor, no versículo 6. Isaías 65:6 diz: vejam, porém. Eu queria parar aqui antes. Essa palavra no hebraico é uma interjeição, é um grito. Vejam, vejam. Olha, lembra do profeta olhando para o céu? Ah, se o Senhor rompesse o céu e descesse, olhando para o céu com desesperança. O que Deus manda ele fazer? Veja. Essa interjeição não era usada à toa. Essa interjeição ela é usada quando algo está aos seus olhos físicos. Ele grita para o profeta: vejam, porém, vejam. E aí ele diz o quê? Escrito está diante de mim, não ficarei calado. O Senhor vai se calar? Não ficarei calado. Mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Senhor. Ih, rapaz, caldo azedou. O Senhor respondeu e a resposta não é boa. Você lembra da pergunta do profeta? O Senhor vai nos castigar além da conta? Sabe o que Deus responde para ele? Não. Eu não vou ficar calado e eu não vou castigá-los além da conta, mas eu vou dar uma total e completa retribuição. Isso daqui é aquilo que nós chamamos na nossa cultura de o tiro saiu pela culatra. O profeta esperava um perdão bonito de Deus. E o Senhor diz o seguinte: não, eu não vou ficar calado. Tudo que vocês fizeram vai ser pago. Absolutamente cada pecado cometido na terra pelo meu povo será completa e totalmente paga. Puxa vida, que resposta é essa? O povo continua pecando. O povo continua vivendo, procurando o Senhor continua virando o rosto para o povo continua pecando, o povo continua pecando, eu continuo pecando, você continua pecando, e o Senhor está falando: eu não vou abrir mão da minha justiça por causa do meu amor. Presta atenção, eu te amo demais, mas eu não posso deixar você do jeito que está, eu não posso voltar atrás com a minha palavra, eu sou justo. Mas o Senhor é amor, mas eu sou justo. A minha justiça não pode ser apagada por causa do meu amor. Veja, eu não vou ficar calado, eu vou intervir, eu vou romper o céu e eu vou descer. Fica olhando que você vai conseguir perceber. Muitos e muitos e muitos anos depois, um homem chamado João Batista está à beira do Rio Jordão. Ele está batizando as pessoas, dizendo: o Senhor vai romper o céu e descer. Ele me mandou para preparar o caminho. Olhem para o céu, o Senhor vai vir. Prestem atenção, o Senhor virá. O reino dos céus está próximo. Preste atenção, o Senhor vai romper o céu e descer. O Senhor vai vir em favor do seu povo, como Ele prometeu. Preste atenção, vejam. E aí, em algum momento, João Batista para. Ele vê um homem chegando. E ele faz o mesmo grito que Deus deu aqui em Isaías 65:6. Ele grita: vejam, abram os olhos, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele diz assim: vejam, o Senhor rompeu os céus e desceu. Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. O Senhor disse que Ele romperia os céus e desceria. Ele rompeu o céu e desceu. O Senhor disse que Ele lidaria com cada mínimo pecado do seu povo. E Ele agora está lidando, através deste homem Deus, com cada pecado do seu povo, desde Adão até o último cristão. Ele está lidando com o pecado do povo, porque é Ele que tira o pecado do mundo. Vejam, vejam,
vejam, o Senhor rompeu os céus e desceu. A oração do profeta, mais de 700 anos depois, finalmente foi ouvida. Ah, Senhor, se o Senhor rompesses os céus e descesses, nós estaríamos salvos. O Senhor diz: eu rompi os céus, eu desci. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos Ele lidando com o nosso pecado. Nós vimos o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário, por causa de nós. O Senhor não prometeu? Eu vou retribuir cada mínimo pecado. Ele só não falou em quem. Ele só não falou em quem. Às vezes nós pensamos tanto na questão física da crucificação. Os pregos, o sangue, a cruz, a madeira. Mas o Pai lidou com o Filho de uma forma completamente diferente do que Ele lidou com o povo. No momento em que o Filho carregava o meu pecado, no momento em que o Filho de Deus carregava o seu pecado, a sua mesquinharia, a sua mentira, a sua culpa, a sua depravação, no momento que Ele carregava a sua dissimulação, no momento que Ele carregava a sua preguiça, seu ódio desmedido para outras pessoas, no momento que Ele carregava a sua ganância, no momento que Ele carregava a sua tristeza, no momento em que Ele carregava tudo, Ele olha para o céu, e o que Ele esperava ver? Ele esperava ver os céus abertos e o Pai a favor dele. Sabe o que o filho encontra quando ele olha para o céu? Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o céu vai ficar fechado para mim agora? O filho procurou o Pai no céu e não o encontrou. O filho procurou o Pai no céu e viu alguém irado com ele mesmo. O filho olhou para o céu e falou: não tem ninguém para descer para me ajudar. Aqueles soldados perto dele falavam: eu acho que ele está clamando por Elias, né? Ele está pedindo para alguém vir ajudá-lo. Não havia ninguém para ajudar Jesus. Sabe por quê? Porque o Pai era contra ele. Toda retribuição será paga. Todo castigo será feito. E Jesus entrega a sua vida para que você jamais olhasse para o céu e falasse: não tem ninguém por mim lá. O Senhor olhou para o céu e viu o céu fechado para ele, para que nós jamais pudéssemos olhar novamente para o céu e ver o céu fechado, dizendo: ah, se o Senhor descesse. O Senhor já desceu. Nós vivemos num momento estranho, onde nos é pregado o tempo inteiro que o melhor de Deus vai vir sobre a sua vida. Pelo amor de Deus, o melhor de Deus rompeu os céus e desceu por causa do seu pecado. O melhor de Deus rompeu o céu e veio intervir na situação que ele não precisava. Era uma situação sua, era uma situação minha. Ele rompe o céu e fala: eu vou em favor deles, eu vou responder essa oração aqui vai ser respondida. Eles pediram para nós rompermos o céu e descermos, Pai, eu vou romper o céu e descer em favor deles, porque eles falaram a verdade, Senhor, Tu és o nosso Pai. O Senhor não vai ficar calado. E agora nós olhamos para o céu e vemos uma resposta bem melhor da parte de Deus ainda no capítulo 65. Nós lemos o versículo 6 e 7, não lemos? Quero convidá-lo a ver um outro vejam, que nos leva do clamor para a certeza de que Deus age. Versículo 17 começa novamente com a mesma interjeição. Você consegue ler? Vejam.
vejam. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Alegrem-se, porém, regozijem-se para sempre no que eu vou criar, porque vou criar Jerusalém para regozijo e seu povo para alegria. A certeza de que agora, com o nosso pecado perdoado, o Senhor nos manda novamente a olhar para o céu. E Ele diz o seguinte, época de advento, não é verdade? Vocês estão olhando para o céu, perguntando se o Senhor vai romper o céu e descer. Sim, o Senhor rompeu o céu e desceu, mas Ele romperá os céus e descerá mais uma vez. Ele disse, se regozijem e se alegrem para sempre com o que eu vou criar. O advento é um convite para que nós possamos ver o futuro. O advento é um convite para olhar para o céu. O advento é um convite para olhar para o céu não com desesperança, não com desânimo, não com desespero, mas com esperança. Uma esperança que nos leva a clamar e um clamor que nos leva a ter certeza de que o mesmo Senhor intervirá na história novamente para sempre, definitivamente. Ele disse, eu vou romper os céus e eu vou descer. Ele não disse isso? Em Apocalipse capítulo 21, versículo 3. Ah, o Apocalipse. O temido Apocalipse. Capítulo 21, versículo 3 diz o seguinte. Ouvi uma voz forte. Veja, ouvi uma voz forte. Que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seu povo. E o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. O advento é o Deus conosco, que rompe os céus e desce. O advento é o Deus conosco, que nos chama para ser o seu povo, que nos chama para ser a sua nova criação na terra. E ele termina aqui. Eu gostaria de convidá-lo para ler esses 2 últimos versículos que moldam o nosso advento hoje e até que ele venha. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 e... Isso é digno de confiança, povo de Deus. O nosso Senhor virá mais uma vez. Ele romperá os céus, descerá para agir em nosso favor uma última vez. Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele julgará toda injustiça. Não haverá mais pranto, morte, dor. As antigas coisas são passadas. Isso é digno de confiança, igreja. Que nesse período de advento nós possamos olhar para o céu com esperança. Que possamos olhar para o céu dizendo, Ele virá, Ele virá, Ele virá, Ele virá.